Olá, estudantes do 7º ano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a história e evolução de alguns jogos de tabuleiro. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e te convido, vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo dos jogos de tabuleiro. Olhando aqui essas imagens, você consegue reconhecer algum jogo de tabuleiro que está ali? Pois esses dois aqui são exemplos de jogos de tabuleiro antigos, né? Muito antigos, ou seja, jogos de tabuleiro vêm acompanhando a humanidade há séculos, né? Então, quando que surgiram esses jogos, né? Há muito tempo, já dei uma dica aqui, né? Há muito tempo atrás. Você conhece os jogos de tabuleiro clássicos? A gente vai falar de alguns aqui rapidamente, né? Sabia que os jogos de tabuleiro são muito praticados, inclusive atualmente, né? Houve até depois de um certo desprestígio dos jogos de tabuleiro, eles voltaram com muita força, né? Não só os jogos clássicos, mas vários jogos modernos têm aparecido aí, né? E o pessoal tem consumido bastante, jogado bastante, né? Se voltado para essa cultura dos jogos de tabuleiro. E aí, vamos conhecer um pouquinho sobre a história e a evolução desses jogos? Então, olha só. Escavações arqueológicas encontraram diversos jogos que datam centenas de anos antes de Cristo. Há registro de cerca de 5.000 anos em civilizações como Egito e Mesopotâmia. Então, através das escavações dos túmulos, né, e das cidades antigas, foram encontrados registros de jogos da antiguidade, jogos de tabuleiro da antiguidade. A gente vai falar de alguns, né? Não vai dar tempo da gente falar nem de todos os clássicos, mas a gente vai falar aqui dos mais antigos, né? Muitos são até desconhecidos atualmente. Alguns são praticados até os dias de hoje, tá? Então, olha só, um desses mais antigos é o jogo do Senet. Data de 3.500 a 3.100 a.C. Possivelmente o jogo mais antigo que temos informação foi encontrado no Antigo Egito e se chama Senet, ou jogo de passagem. O objetivo do jogo era mover as peças pelo tabuleiro através de bloqueios e ultrapassagem e terminar o caminho na frente do seu adversário. Então era como se fosse um jogo de corrida, tá? Como vários que a gente tem atualmente, aí, que você joga o dadinho e tem que correr com a sua peça, né? Aqui também é um jogo assim. Daí a gente tem o jogo de Ur, também um dos muito antigos, de 2.500 a.C. Ele foi descoberto entre 1926 e 1927 por Sir Leonard Woolley. A ideia do jogo de Ur é você movimentar 7 peças, passar pelo tabuleiro e voltar na posição inicial. O jogo real de Ur, ele serviu como base, né, ou deu origem para um outro jogo muito conhecido, o jogo do gamão, que tem mais ou menos a mesma mecânica. Você vai movimentando as peças e tem que, ao final, completar o circuito, retirá-las do tabuleiro, tá? Então, o jogo de gamão, ele é um sucessor do jogo de Ur, tá? Real de Ur. E não podemos esquecer dos jogos da Mancala. A Mancala é uma família de jogos com origem africana, né? A ideia é você representar a semeadura e a colheita. Então você vai semeando sementes e depois volta colhendo essas sementes e trazendo para o seu abrigo. Aquele que conseguir colher mais é que vai vencer o jogo, tá? Então esses foram alguns dos jogos, tá, gente? Existem vários outros, com certeza vocês lembraram aí da dama, da trilha, do xadrez, né? Esses também são jogos clássicos, né? Mas não dá tempo da gente ver todos aqui. Olha só, somente a partir do século XIX, os jogos de tabuleiro se tornaram produtos de massa, devido ao surgimento da classe média, que tinha mais tempo livre, que podia dedicar ao jogo, e também com o surgimento das fábricas que começaram a manufaturar jogos. Os jogos ficaram um pouco mais baratos, tá? A partir da década de 80, os jogos de tabuleiro perderam muito da sua popularidade devido aos jogos eletrônicos. Vamos lembrar que na década de 80 surgem os videogames.
Nos últimos anos, contudo, eles voltaram a conquistar muitos adeptos, principalmente os jogos mais modernos, né? Um dos motivos é o seu alto índice de interação e de interação entre os jogadores, né? Você tem que estar junto ali para jogar. Ok, pessoal? Muito bem, nesse vídeo então nós falamos sobre os jogos, a história e a evolução dos jogos de tabuleiro. Um abraço para todos, até mais!